Olá, hoje nós vamos falar sobre a formação do bombeiro civil numa perspectiva em relação ao mercado de trabalho, comparando o que o mercado de trabalho pretende para a formação do bombeiro civil ou deseja para a formação do bombeiro civil e o que consta nas legislações dos estados. Nós vamos falar especificamente sobre a legislação de dois estados. Primeiro, sobre a legislação do estado de São Paulo e depois um pouquinho também sobre a legislação do estado de Minas Gerais. Como vocês sabem, a legislação de formação, carga horária, a grade curricular da formação do bombeiro civil, ela varia de estado por estado, de estado para estado, porque essa legislação é de competência normativa dos corpos de bombeiros dos estados. Então, cada corpo de bombeiro entende de uma forma diferente qual seria essa carga horária, qual seria esse cronograma da grade curricular, das disciplinas que o bombeiro civil tem que aprender na sua formação. E elas têm uma base comum entre todas elas, mas existem variações nessas formações e a variação mais importante, claro, é em relação à carga horária, que varia bastante. Mas, fora essa questão do que os corpos de bombeiros estabelecem nas legislações, nós temos o mercado de trabalho, que é um ator, um fator importantíssimo dentro dessa questão da profissionalização do bombeiro civil. Por quê? Porque o bombeiro civil ele não atua na área pública, ele não atua dentro do campo de atuação do Estado, do bombeiro militar. Isso compete ao bombeiro militar, como eu já expliquei para vocês em outro vídeo que eu faço a comparação, explico para vocês a diferença entre o bombeiro civil e o bombeiro militar. O bombeiro civil ele vai atuar especificamente dentro da área privada, dentro do setor privado, seja esse setor de administração pública ou de administração privada, mas é no setor privado, ou seja, o bombeiro civil atua dentro de limitações físicas, ele não tem um campo de atuação pública, certo? E essa delimitação de ambiente em que o bombeiro civil vai atuar, faz com que a visão do mercado de trabalho tenha um componente muito importante na formação desse bombeiro civil. Por quê? Porque as empresas, o mercado de trabalho, que é formado por todas as empresas, sejam empresas públicas ou empresas privadas, esse mercado de trabalho é o mercado que vai consumir, que vai tomar, que vai buscar o serviço, o trabalho, a prestação de serviço do bombeiro civil, do profissional bombeiro civil. Então, o bombeiro civil, ele é o fornecedor da mão de obra que vai ser tomada, que vai ser contratada por essas empresas que podem ser empresas privadas ou que podem ser empresas públicas, mas são empresas, organizações, instituições que fazem parte do mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, no geral, ele é o cliente do bombeiro civil. E o cliente, já tem aquele ditado popular, né? O cliente sempre tem razão. O que quer dizer isso? Que o cliente ele tem exigências específicas. Por quê? Porque ele tem necessidades. Quando você vai buscar um produto ou um serviço no mercado, você tem uma necessidade a ser atendida, ou pela aquisição de um produto que você necessite, ou da prestação de um serviço que você também esteja necessitando. E então, de acordo com a sua necessidade, é que você vai buscar o serviço ou o produto correspondente para atender a sua necessidade. As empresas é a mesma coisa. Então, elas vão buscar no mercado o profissional que vai atender a sua necessidade. E é aí que é o ponto-chave da importância de compreendermos a formação do bombeiro civil em relação ao mercado de trabalho.
Então, vamos lá. Começando aqui. Nós vamos começar falando sobre a norma em relação ao Estado de São Paulo. A legislação que regula a formação do Bombeiro Civil no Estado de São Paulo é a Portaria CCB 008-600 de 2014. E nessa portaria, a gente não vai analisar a grade curricular, mas nós vamos analisar aqui em relação à carga horária. Todo o conteúdo aqui a gente vai analisar só fazendo uma comparação em relação à carga horária, não em relação à grade curricular. Mas a carga horária exigida pela Portaria CCB 008-600 de 2014 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é uma carga horária de formação de 200 horas. E o mercado, veja só, a portaria é de 2014. Lá em 2008, nós tivemos uma norma regulamentadora, antes até da legislação, né? Porque a lei de regulamentação da profissão de bombeiro civil ela é de 2009, veja só. Mas em 2008, a ABNT, o que é a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, que é uma associação formada por fóruns de discussões da sociedade civil, as necessidades do mercado de trabalho através de fóruns da sociedade civil são levadas para dentro da ABNT, que é uma associação. Lá essas necessidades são discutidas e a ABNT escreve normas com essas necessidades que são denominadas normas brasileiras regulamentadoras. Normas brasileiras, que é o que a gente chama de NBR, Normas Brasileiras Regulamentadoras. Essas normas, é preciso compreender que elas não têm força de lei. Elas são o que nós entendemos de normas paralegais. O que significa o termo paralegal? Significa que não está dentro do ordenamento jurídico, não tem força normativa de lei. Elas não podem ser exigidas. Essas normas não podem ser exigidas como lei, mas elas são uma orientação técnica que dizem, que falam dentro dentro do corpo delas, o que o mercado consumidor, o mercado de trabalho, o que a sociedade civil espera que aquele assunto seja abordado dentro daquele tema que está sendo discutido. Então, em 2008, veja bem, um ano antes da profissão de bombeiro civil ser regulamentada por lei, a ABNT escreveu a NBR 14.608/2008, que é do ano de 2008, estabelecendo diretrizes regulatórias para a formação do bombeiro civil. Que diretrizes são essas? São diretrizes que o mercado empresarial, que o mercado que contratava naquela época o bombeiro civil, mesmo não sendo uma profissão regulamentada, mas era uma ocupação que já existia no mercado de trabalho desde a década de 70, as empresas exigiam uma determinada formação. Então, a norma 14.608 de 2008, ela traz toda essa regulamentação com um cronograma disciplinar, com cargas horárias, que era o que o mercado exigia. Coincidentemente, ela também previa essa mesma carga horária que depois, lá em 2014, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo adotou na CCB 008-600/14, que é a carga horária de 200 horas. Mas essa norma, essa NBR 14.608/2008, ela foi revogada no ano de 2021, porque teve uma revisão
a ABNT, através dos seus fóruns de discussão da sociedade civil, fez uma revisão dessa norma de 2008 e republicou, né, essa norma 14.608, agora com o ano de 2021, então é a norma NBR 14.608/2021, com uma nova diretriz revisionada para a formação e qualificação do bombeiro civil, de forma a atender o mercado empresarial. E em decorrência, muito também, da publicação que tinha ocorrido pela própria BNT no ano anterior, da NBR 16877, do ano de 2020, que estabeleceu uma formação mais detalhada e dividida em três tipos de formações profissionais que a norma denomina de classe 1, classe 2 e classe 3. Agora, voltando um pouquinho aqui para o que nós dissemos no começo. NBR, Norma Brasileira de Regulamentação, é uma norma da ABNT, que é uma associação chamada Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma associação civil que ouve a sociedade civil através dos seus fóruns de discussão e coloca a posição, as necessidades dessas informações que ela coleta nesses fóruns, ela coloca dentro destas normas e ela publica estas normas e diz, olha, a sociedade civil, através dos seus fóruns de discussão, entende que é importante que as empresas, que os profissionais atendam a estes critérios que estão aqui descritos nesta norma que nós estamos publicando. Mas, vou repetir, estas normas publicadas pela ABNT, elas não têm força de lei, elas não são leis, elas não têm a obrigatoriedade legal de serem seguidas, a não ser que existe uma exceção, sim. Qual é a exceção? A exceção é que alguma lei que tenha sido editada, tenha sido publicada, tenha sido aprovada por algum poder legislativo brasileiro, seja a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal, dentro desta lei tem algum artigo lá que diga que a norma brasileira regulamentadora X, Y ou Z tenha que ser seguida para a aplicação daquela lei. Aí, neste caso específico, aquela norma regulamentadora, ela passa a ter força de lei, ou seja, ela passa a ter status, digamos assim, de lei. Ela passa a ser exigida como lei. Mas, no caso aqui da formação do bombeiro civil, no caso especificamente das NBR 16877 de 2020 e 14608 de 2021, estas normas não têm força de lei, estas normas não são obrigatórias, estas normas não fazem parte da exigência legal da formação do bombeiro civil. Porém, elas são normas que orientam a formação do bombeiro civil de acordo com as necessidades do mercado de trabalho, que é o mercado que vai consumir o serviço, que vai consumir a mão de obra do bombeiro civil. Então, nós não podemos ignorar a existência dessas normas. Não é lei, então eu vou ignorar que elas existem. Não.
elas não são de aplicação obrigatória, mas o mercado de trabalho entende que elas são importantes, que o conteúdo que elas têm são importantes. Então, o conteúdo que está lá descrito como cronograma disciplinar, que os bombeiros tenham aquilo na sua formação, o mercado de trabalho entende que é importante. Por quê? Porque são competências, são habilidades, são conhecimentos que o bombeiro civil vai ter que é necessário para atividades que ele vai exercer dentro das empresas que vão contratar os bombeiros civis. Compreende onde é que essas normas se aplicam? Elas se aplicam porque as empresas precisam que o bombeiro tenha um conhecimento específico X, Y ou Z que não está previsto nas legislações dos corpos de bombeiros dos estados do Brasil. Então, em decorrência disso, a sociedade civil, através desses fóruns de discussão, coloca essas habilidades, esses conhecimentos, essas competências dentro para a ABNT e a ABNT normatiza isso através dessas normas regulamentadoras. Então, é importante, se você quiser ter uma boa colocação no mercado de trabalho, se você quer ter um currículo profissional competitivo no mercado de trabalho, obviamente, se você fizer uma qualificação em acordo, atendendo às NBRs, tanto a 16877 como a 14608, a sua chance de ser contratado no mercado de trabalho vai se elevar enormemente, ok? Bom, mas voltando aqui para as nossas normas. Então, vamos falar aqui, eu falei para vocês que a norma, a NBR 16877, ela trouxe uma formação profissional dividida em três, não são níveis, tá? São três classes. A classe 1, classe 2 e classe 3. Então, ela coloca lá bombeiro civil classe 1, bombeiro civil classe 2 e bombeiro civil classe 3. A formação bombeiro civil classe 1, ela tem uma carga horária de 306 horas, determinada pela NBR 16877. Vejam bem, eu não vou colocar, não vou discutir aqui, não vou colocar para vocês, não vou apresentar para vocês a grade curricular, quais são as disciplinas, mas é somente, a gente vai fazer um comparativo com as cargas, repetindo, né? Com as cargas horárias definidas pelas NBRs e pelas legislações. Então, a ABNT diz que o bombeiro civil classe 1 ele vai ter uma formação profissional que vai contemplar uma carga horária total de 306 horas. Já o classe 2 vai ter uma carga horária de formação de 555 horas. E o classe 3, uma carga horária de formação de 573 horas. Bom, veja só, eu falei para vocês que a legislação lá do estado do estado de São Paulo, pela portaria CCB 008-600 de 2014, estabelece uma carga horária de 200 horas. Bom, mas a ANBR, a classificação 1 que ela coloca lá como sendo o bombeiro civil de nível de formação básica, ela coloca como uma carga horária de 306 horas. Então, são 106 horas a mais do que o bombeiro exige na portaria dele. Não, vou falar de novo, não vamos analisar disciplinas aqui, vamos analisar somente a carga horária. Então, o que acontece? Obviamente, numa carga horária maior, você pode ter as mesmas disciplinas, mas se você tem uma carga horária maior aqui, você, obviamente, vai ter um conteúdo maior dessa disciplina. Vamos comparar a nível de como se fosse uma única disciplina. Então, o bombeiro está dizendo aqui na legislação dele, na disciplina de combate a incêndio, ele está falando lá, não é isso, tá? Mas só um exemplo. 200 horas de combate a incêndio. E a NBR está dizendo que é o que espelha o que o mercado de trabalho está pedindo. Então, o mercado está dizendo, olha, 200 horas não é suficiente, eu preciso que tenha 306 horas de treinamento aqui do combate a incêndio. Então, obviamente, dentro de um treinamento de 306 horas, eu vou ter mesmo que seja a mesma disciplina,
eu vou ter um conteúdo maior dessa disciplina que vai aumentar o conhecimento, a habilidade e as competências desse bombeiro, desse profissional, para exercer a função dentro da empresa. Entende qual é a relação importante aqui para compreendermos a importância da formação em conformidade com as normas NBR? Bom, mas vamos falar um pouquinho, eu falei que ia falar também, além do estado de São Paulo, que ia falar também sobre o estado de Minas Gerais. A formação do Bombeiro Civil no estado de Minas Gerais está regulamentada nas portarias número 50 do ano de 2020 e na portaria número 54 de 2020. E lá no estado de Minas Gerais, a carga horária que a portaria, especificamente a portaria 50, exige é de 179 horas de formação. Olha só, 179 horas, menos ainda do que o estado de São Paulo. E bem menos, praticamente metade do que da carga horária que a NBR 16877 exige, que é o que o mercado de trabalho exige. Então, ou seja, o que o bombeiro está dizendo lá no estado de Minas Gerais, que é importante o bombeiro civil conhecer, ter de conhecimento, é o mínimo que o bombeiro civil coloca. Ah, o bombeiro fez uma coisa tão errada. Não, não é errado. Vejam bem, é o mínimo que que o Corpo de Bombeiro Militar entendeu ao escrever a norma dele, ele entendeu que aquilo é o mínimo que o bombeiro civil tem que ter de conhecimento dentro da formação dele. Mas o mínimo não significa que seja o adequado, que seja o que vai atender a necessidade do mercado de trabalho. Por isso é importante aí a NBR, porque a NBR é que vai dar o norte, que vai dar o que há de fato de necessidade que seja cumprido pelo mercado de trabalho. Então, quando você for buscar uma formação, você tem que se atentar a esses detalhes. Se aquela formação que você está buscando naquela determinada escola, se ela vai atender somente o que está lá na legislação daquele estado onde você está estudando, ou se ela atende também as normas da NBR. Por quê? Se você tiver uma formação que vá atender as normas da NBR, obviamente você vai receber um conteúdo na sua formação que vai te colocar numa posição melhor do mercado de trabalho. Não é que uma formação é válida e a outra é inválida. As duas formações são válidas. A diferença entre uma formação e a outra é que uma você vai ter uma colocação mais competitiva no mercado de trabalho e a outra você vai ter uma posição menos competitiva no mercado de trabalho. Então, quando esses dois profissionais aqui chegarem no processo seletivo lá da empresa X para serem contratados, o profissional lá do RH vai olhar o currículo dos dois e vai comparar. Ah, o fulano aqui, né, tem uma formação X, e o cicrano aqui tem uma formação X mais um. Então, obviamente, para atender a necessidade da minha empresa, o cicrano que tem a formação X mais um é mais interessante de ser contratado. Então, esse profissional, obviamente, ele terá a preferência no processo seletivo para a contratação. Então, eu fiz um quadrinho comparativo aqui, colocando aqui, olha, a portaria do Estado de São Paulo exige uma formação com carga horária de 200 horas, a portaria lá, número 50 de Minas Gerais, exige uma formação com carga horária de 179 horas, e a ABNT, eu coloquei aqui só o classe 2, tá? Porque o classe 2, ele é que tem a formação dentro da NBR 16877,
O bombeiro civil classe 2 é aquele que está preparado para trabalhar dentro da indústria. Então, e é o que vai ter melhor remuneração também. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem, no quadro comparativo, o bombeiro civil classe 2, de acordo com a INBR 16877, requer uma carga horária de formação de 555 horas. É bem gritante a diferença, não é? 555 para 179 e para 200 horas. É muita diferença. Então, o que é importante aí que você se atente na sua formação, que ela seja da forma mais adequada e proveitosa possível. Lembre-se de um dado importante: toda formação profissional, ela não é gratuita. Mesmo que você consiga uma bolsa de estudos, por exemplo, para estudar, mas ela tem um custo. Por quê? Você vai investir o seu tempo. O seu tempo custa dinheiro também, ele também tem um valor, ele tem um preço. Então, olha só, você investe o seu tempo e na maioria das vezes você também tem que investir o seu dinheiro, porque raramente você vai conseguir uma bolsa de estudo, na maior parte das vezes você vai ter que pagar pela sua formação. E aí, você investiu o seu tempo, você investiu o seu dinheiro, e quando você foi para o mercado de trabalho, você descobre que aquele tempo e aquele dinheiro investido não vão te dar aquela vaga de trabalho que você queria. Por quê? Porque não foi uma formação profissional adequada. Então, é importante você se atentar para a formação profissional adequada. Então, o que você tem que observar se a sua formação profissional que você está buscando, o que ela tem que atender? Primeiro, atente-se se ela está em conformidade com as normas da ABNT, que, embora não sejam obrigatórias por lei, como eu expliquei para vocês, mas elas trazem o desejo, a necessidade do que o mercado de trabalho está buscando. Espero ter ajudado na sua compreensão sobre o assunto. Obrigada pela sua audiência. Participe das nossas redes sociais enviando perguntas, dúvidas. Pode ser através de comentário nas nossas publicações, nos nossos vídeos, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou comentários nos nossos vídeos no canal do YouTube, ou ainda no DM do Instagram ou no Messenger do Facebook. As nossas redes sociais, tanto Instagram, Facebook ou YouTube, têm todas o mesmo nome, @unibombeiro-educador. É só digitar @unibombeiro-educador que você consegue nos encontrar. Acompanhe, assista os vídeos, tire suas dúvidas, envie suas dúvidas, suas perguntas, teremos o maior prazer em responder. E acompanhe também esses mini cursos de forma gratuita que nós estaremos disponibilizando nas redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube e alguns vídeos mais curtos no Instagram e no Facebook também. Até a próxima!